Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. Nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma atitude do bem do jornalista e escritor Flávio Rezende, que criou a chamada Casa do Bem e vem desenvolvendo alguns trabalhos, quais quem não conhece vai conhecer agora. Tudo bem, Flávio? Como vai você? Tudo bom, Pedro. Prazer em estar aqui compartilhando com você nessa manhã, né? Começar o dia falando do bem é sinal de que o dia e o fim de semana que se aproxima aí, né? Podem ser auspiciosos, né? Inclusive com feriado, né? Pois é, o feriado e essa coisa do Dia das Crianças, né? A gente está com uma programação aí muito boa e vamos aqui, falar do bem me deixa muito feliz. Queria que você nos dissesse como é que surgiu a ideia da fundação da Casa do Bem. Olha, a Casa do Bem não foi uma coisa planejada, né? Não foi uma coisa assim, muitas coisas na vida da gente a gente planeja, né? Então, as coisas foram acontecendo. Eu diria que o começo de tudo foi justamente a questão jornalística. Então, há 20 anos atrás, eu estava assim como você, ocupando vários espaços, né? Você que tem um jornal, tem programa na televisão, eu estava com uma coluna no Diário de Natal, trabalhava na TV Tropical, trabalhava na universidade, era assessor de imprensa do Colégio Objetivo. Naquela época não era o UNP, era o Unipec, então estava podendo, né? Como a gente diz, e isso tem um reflexo financeiro também. Então eu morava num apartamento pequeno na Praia do Meio, e como estava assim com um bom suporte financeiro, eu disse, chegou o momento, então, de eu construir a minha casa. Eu sempre preferi casa a apartamento. Aí eu disse, então vou procurar um terreno, vou comprar um terreno e devagarzinho vou construir essa casa. E aí escolhi Ponta Negra. Aí fui em Ponta Negra, vi o terreno, o corretor era até, eu chamei de Chico Blue, é Francisco Iglesias, e disse, Chico, amanhã eu venho lhe dar o dinheiro. Era aquela época de colo, parece, era cruzado novo, né? Era 5 mil cruzados novos, alguma coisa assim. Na volta, eu andava de moto, então na via costeira, deu um negócio em mim assim, deu uma intuição, porque não estava planejado, né? Eu tinha acabado de fechar o negócio, deu entrar em Mãe Luísa. Aí eu entrei em Mãe Luísa. Logo quando eu entrei em Mãe Luísa, passei do Caribe ali, tinha um rapaz na porta da casa, chamado Mário. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa para vender aqui em Mãe Luísa? Ele disse, tem aí na frente. Aí a dona da casa, Dona Cecília, estava lá. Aí eu fui, a senhora está vendendo sua casa? Eu disse, tá. Então era um terreno 40 por 10 e uma casinha simples. Então aquele quintalzão cheio de galinha e tal. Aí eu disse, pois está fechado. Então foi uma coisa assim que eu reputo até assim uma coisa, digamos, espiritual, como se eu tivesse predestinado para fazer uma coisa ali em Mãe Luísa, porque tá entendendo? Já tinha fechado negócio em Ponta Negra, nunca tinha pensado em morar em Mãe Luísa, era até perigoso. O bairro já era assim, né, tido como um bairro perigoso, violento. Aí eu desisti do negócio de Ponta Negra, comprei o terreno, comecei a construir a casa. Quando ela ficou pronta, eu fui morar. Então isso há 20 anos atrás. Morando, eu comecei a interagir com a comunidade. Eu podia também morar e não conhecer as pessoas. Aí comecei a caminhar pelo bairro, conhecer as pessoas, ajudar, levar para o hospital, não existia SAMU, levar as mulheres para ter filho lá na Januário Cico, fazer pequenas reformas. Aí uma coisa foi levando a outra, foi se espalhando no bairro, que eu era uma pessoa de boa vontade e tal, aí as pessoas vão lhe procurando. E aí a coisa foi crescendo. Os jovens começaram a me procurar, aí fizemos um balé na garagem lá de casa, com os meninos fizemos um grupo de futebol e treinava na beira da praia. Depois conseguimos o apoio do Colégio de Marisa, um colégio estadual, e lá também fazíamos atividades. Então,
a coisa surgiu de ajudas pessoais, pontuais, para projetos, e aí ficou difícil manter isso na casa que eu morava, porque começou a ter problemas, as pessoas indo lá toda hora pedindo coisa, e problema até com minha esposa na época, e ficou, as coisas estavam se complicando. Aí misturando, aí eu vi a necessidade de ter um espaço, outro espaço. Foi aí quando começou a coisa rudimentar de eu dizer como é o nome que eu vou dar a isso. Então, como era uma casa e para fazer o bem, aí veio o nome Casa do Bem. Só que no primeiro momento, para conseguir dinheiro para comprar essa casa, que eu já tinha até uma em vista de 14 mil, o empresário Ricardo Barros, e eu já dava entrevista falando que era Casa do Bem, Casa do Bem. Aí o empresário Ricardo Barros foi para o lançamento de um livro, que era para arrecadar fundo, para comprar essa casa de 14 mil, e doou o terreno vizinho à casa que eu morava, um terreno também de 40 por 10. Aí eu chamei um arquiteto, o Wellington Fernandes, e ele fez o projeto, e aí o orçamento disso dava 377 mil. Então veja bem, eu tive que rapidamente pular de uma coisa de 14 mil, que era a casa que eu estava paquerando. Aí foi muita luta, né? E eu depois consegui incluir isso no plano, na lei Câmara Cascudo, incentivo à cultura, foi aprovado, eu consegui recurso da COSERN e da Petrobras, a casa foi construída. Depois também muitas lutas na Casa do Bem, cada objeto que tem na casa eu sei a origem, de onde veio, porque a lei proporcionou a construção dela, mas ela sem nada, né? Então todos os móveis, todas as coisas seriam reflexo de outras lutas, mas foram vitoriosas. A Casa do Bem hoje é toda equipada. Depois também a expectativa de que as pessoas pudessem ir para a Casa do Bem fazer as coisas para as outras, que são as aulas, que eu não dou aula de nada. Qual é o meu papel na Casa do Bem? É tornar tudo possível. Seu maestro. Recurso financeiro, as coisas, para que ela que pague as contas. Agora, eu não dou aula de balé, não dou aula de taekwondo, não dou aula de capoeira. Então, aí também eu teria que contar com a sorte, digamos assim, o apoio das pessoas, e deu certo. Então, hoje a gente tem muitas atividades, a casa funciona, a gente tem sempre questão financeira, sempre no limite, mas nunca fechou, né? Estamos agora comemorando 2 anos e meio da construção, e apesar de não ter assim muito dinheiro, mas também nunca faltou, né? Então as coisas estão acontecendo, estão dando certo. Perfeitamente. Flávio Rezende, vou pedir licença a você, aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda com o jornalista Flávio Rezende, que é o criador e o diretor da Casa do Bem. A gente volta rapidinho.